Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Nós hoje vamos para mais uma aula. Estamos caminhando para o encerramento de mais um volume, do segundo volume, né? A gente está caminhando para o encerramento de mais um bimestre também. Então, aquelas recomendações de sempre. Prestem atenção na videoaula, anote os pontos mais importantes e anotem as dúvidas e procurem tirar essas dúvidas assim que possível. E ao final façam os exercícios que estão propostos aí no vídeo. Tá bom, meus amores? Eu continuo cheia de saudade de vocês, doida para estar com vocês presencialmente, para a gente estar tendo um contato maior. Mas por enquanto a gente não pode. Eu continuo torcendo para que tudo acabe logo e principalmente que vocês passem por isso da melhor forma possível e que vocês estejam sempre bem. Então vamos lá, mais uma aula? Era Vargas, Estado Novo, período de 1937 a 1945. Vamos ver agora características desse período. Uma das primeiras coisas criadas nesse novo momento do governo, agora uma ditadura, foi a confecção de uma nova Constituição, já que a Constituição anterior estava nos moldes democráticos. Agora ela não faz mais sentido. Então, um novo governo requer uma nova Constituição. Então, em 1937, nós temos uma nova Constituição, também chamada de a Polaca, porque ela se inspirava muito na Constituição da Polônia, a Constituição nazista, feita por Hitler. Então, essa Constituição tem os principais pontos, como um mandato agora de 6 anos, a proibição de greve e sindicatos, criação de interventores estaduais, ou seja, todos os governadores eleitos foram retirados do poder e no lugar deles foram colocados interventores, pessoas de extrema confiança do presidente, e eles estariam governando segundo a vontade do presidente. Além disso, tivemos a extinção dos partidos políticos. Todos os partidos políticos foram fechados, inclusive aqueles que apoiavam o governo, como, por exemplo, a Ação Integralista, que, apesar de ser favorável ao governo, também foi fechado. Suspensão da liberdade civil e censura aos meios de comunicação. Então, como estamos num governo de ditadura, a liberdade da população ela foi retirada, ou seja, a população não tinha liberdade de ir e vir, de se expressar, de falar o que quisesse. E, além disso, os meios de comunicação também sofreram censura. Então, toda matéria que fosse vinculada no rádio, nos jornais, precisava da autorização do governo. E para isso foi criado o DIP, um órgão que significava Departamento de Imprensa e Propaganda. Era responsável pela censura, pela manutenção dos meios de comunicação daquele período. Então era uma rígida censura aos meios de comunicação e um dos principais instrumentos era aquele programa que existe até os dias de hoje, A Hora do Brasil. Então, um programa de rádio que fala sobre os principais pontos do governo que já existia, ele vai ser usado nesse momento do Estado Novo como o principal meio de comunicação para comunicar os grandes feitos do presidente e do seu governo para a população. É claro que as partes negativas não são contadas. Então, é um grande meio político de propagar as propostas do governo. Nós temos aí imagens daqui para frente de alguns momentos de Getúlio Vargas durante esse governo. Então aí a gente tem uma passeata de 1º de maio, é uma comemoração do Dia do Trabalhador, feriado esse criado por Getúlio Vargas, né, em homenagem ao trabalhador, e aí a gente tem como se fosse uma parada militar, um desfile cívico comemorando o Dia do Trabalhador. E ao centro a gente tem uma grande foto com a imagem de Getúlio Vargas. Isso daí também é um outro momento de um desfile cívico. Isso aí é a apoteose, o sambódromo hoje em dia, onde está tendo um desfile, uma parada, onde aí a gente tem ao centro no carro Getúlio Vargas. Observem essas imagens.
são livros, são cartilhas onde as crianças estudam. Então, se a gente pensar numa das características de um governo autoritário, como por exemplo o fascismo, a gente tem aí imagens, exemplos de imagens de culto ao líder. Então, A Juventude no Estado Novo era um livro onde as crianças estudavam, e nesse livro a gente tem imagens de Getúlio Vargas junto com as crianças. Qual é o objetivo dessa imagem? É aproximar a imagem de Getúlio Vargas a um pai, a uma pessoa que está próxima às crianças, que quer o bem dessas crianças. Aqui nós temos outras imagens também. Nessa primeira imagem que a gente pode ver um relógio, uma ampulheta. Essa é uma mensagem aos trabalhadores, né, com a marcação do tempo, com várias pessoas. Comemorações do Estado Nacional, na voz das classes e na palavra do chefe. Então é uma mensagem de Getúlio Vargas para a população, principalmente para a população trabalhadora. E aqui nós temos Getúlio Vargas, o amigo das crianças. Mais uma vez essa imagem querendo aproximar Getúlio Vargas às crianças. Olhem aí no finalzinho, com aprovação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Essa daí é uma imagem que tinha num livro didático da época, onde tem o mapa do Brasil com a imagem do senhor Getúlio Vargas ao centro. Getúlio Vargas para as crianças, também mais uma vez essa imagem enaltecendo Getúlio Vargas desde os pequenos. Poderemos também lembrar da característica da cultura, da educação dirigida, né? Uma educação voltada a idolatrar esse governante. O Brasil Novo, Getúlio Vargas e sua vida para a criança brasileira. Então é um livro que era usado nas escolas para ajudar na leitura, que contava a história de Getúlio Vargas. Aí temos um outro cartaz que diz: as leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. Mais uma vez, um cartaz para enaltecer essa figura de Getúlio Vargas, onde diz que todas essas leis sociais são de iniciativa própria de Getúlio Vargas, ou seja, é como se essas leis não foram conquistadas pelo povo, mas ela foi conquistada pela vontade exclusiva do governante. É um culto à personalidade, a tentativa de aproximação de Vargas com os trabalhadores e a busca de ressaltar os benefícios das leis trabalhistas. Então é essa política que acontece dentro do Brasil. Mas há uma política também externa, uma política fora do Brasil e principalmente uma política de aproximação com os Estados Unidos. E essa política ficou chamada como a política da boa vizinhança. Temos aí na imagem, é uma imagem de um cartaz de uma obra chamada Os Três Cavaleiros. É uma obra do Walt Disney, quando ele resolve fazer uma viagem pela América do Sul, já com essa intenção desenvolver essa política da boa vizinhança em aproximar a América do Norte à América do Sul. E aí ele visita diversos países e um desses países visitados é o... Voltando ao Estado Novo, a gente tem um momento da Segunda Guerra Mundial. O Estado Novo é o governo que está atravessando o período da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos estudar melhor isso no próximo volume, mas a Segunda Guerra vai começar mais ou menos em 39, 40, e aí a gente está passando por esse período da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil participa dessa Segunda Guerra de uma forma muito mais participativa, mais envolvente do que da Primeira Guerra. Participa de fato enviando tropas. Só que tem um problema. Qual é a situação do Brasil nesse período? O Brasil é uma ditadura fascista. E aí, nessa guerra, o que a gente espera? Se ele é uma ditadura fascista, vai entrar ao lado dos fascistas, né? De Hitler, que era amigo de Getúlio, Mussolini. Não, ele entra ao lado do grupo que é contra os fascistas, né? São os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética e França. Então, de onde vem essa mudança de posicionamento?
Então, os Estados Unidos, nessa política de boa vizinhança, começa a ter uma relação muito próxima ao Brasil e a investir no Brasil. E aí, quando estoura a guerra, e aí os lados estão buscando alianças, os Estados Unidos pressionam o Brasil a entrar na guerra e a entrar do lado dele, né? Ameaçando parar de investir no Brasil. E aí, depois dessa pressão, o governo de Getúlio Vargas resolve entrar na guerra ao lado dos Estados Unidos contra a ditadura, contra os governos fascistas. Então aqui nós temos imagens da população indo às ruas aqui no Brasil pedindo a entrada do Brasil na guerra. E aí a gente tem ajude a esmagar o Eixo comprando bônus de guerra. O Eixo era o grupo dos nazistas, Japão, Alemanha e Itália. E aí é um selo, né, que ajuda a financiar a guerra, onde pede para a participação do Brasil e ajuda do Brasil. Nesse período também acontece a criação da moeda cruzeiro, o surgimento, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, que foi importantíssima, porque essa indústria ela faz o metal, e o metal serve para fazer diversas coisas, inclusive as máquinas. Então, a partir desse momento, a gente não precisa importar as máquinas, não precisa comprar lá de fora. A gente consegue produzir isso e deixa muito mais barato, deixando o produto final muito mais barato. Então, isso é um grande acontecimento para desenvolver o nosso setor industrial. Então, a Companhia Siderúrgica Nacional fica no Rio de Janeiro, aqui em Volta Redonda. Hoje, ela não é mais uma companhia do governo, não é mais estatal, ela foi privatizada. Uma outra companhia também criada no governo de Getúlio Vargas foi a Companhia Vale do Rio Doce, que é uma companhia de mineração, a Vale que existe nos dias de hoje, foi criada no governo de Getúlio Vargas. Hoje também ela não é mais uma estatal, ela é uma companhia privatizada. E em finalzinho de 1945, Getúlio Vargas é deposto. Acaba a Segunda Guerra, o grupo dos fascistas, nazifascistas, é derrotado, então Getúlio Vargas assim, não tem como mais sustentar um governo ditatorial, uma vez que a guerra acabou e a democracia venceu. Então ele acaba sendo obrigado a se retirar do poder, então ele sai do poder, sai do Rio de Janeiro, volta lá para sua cidadezinha em Porto Alegre, tirar umas férias. E aí, analisando todos esses 15 anos de governo Vargas, a gente tem as principais mudanças desse período. Então a gente pode dizer, a sociedade urbana cresceu em relação à sociedade agrária. Então até 1930 a gente tinha uma população predominantemente agrária, que vivia nos campos. E 15 anos depois, a gente tem uma sociedade urbana muito crescente. Isso tudo por conta das indústrias. Então, uma ampliação do espaço industrial na economia nacional. A economia nacional se solidifica, principalmente através da indústria. Os empresários aumentam seu poder em relação às oligarquias. O que antes eram os fazendeiros, os grandes produtores que mandavam no país, agora deu vez aos empresários. E um crescimento da classe média e do operariado. E aí, por fim, nós temos lá o senhor Getúlio Vargas, lá no seu quintal em Porto Alegre, pensando na vida e com seus planos de que em breve eu voltarei. Para finalizar, temos exercícios. Livro página 57 e 58, vocês vão fazer os exercícios conceituais 2, 3, 4 e 5, contextualizados 6, 8, 9 e 10 e aprofundamento 11 e 12. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido o conteúdo. Façam os exercícios, tanto esses do livro indicados, quanto os exercícios que vão ser feitos em sala, tá? Durante a aula. E qualquer dúvida, me procurem. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus.